e para discutir um tema que hoje, não vou falar que mexe muito mais com as mulheres, porque hoje os homens também têm entrado nessa onda, né? Verdade. É a vaidade. Alguns dizem vaidade, mas esse seria um trocadilho tão ruim, né? Não, pelo amor que não de cabe. É igual o IP, né? De um dia desse. É igual o IP. Bom, a vaidade. Vaidade, lembro que Salomão disse no final do livro de Efésios, que ele diz, vaidade. Tudo é vaidade. De Eclesiastes. Eu falei o quê? Efésios. Meu Pai celeste. Senhor, perdão, você A que está nos memória, a assistindo. memória traiu. Já Mas vai, muito. já vai a idade aí. Já né? vai a idade. Já vai a idade aí. Já vai a idade. Aí já Vai tá embora. bom. Quando Mas Salomão... o que ele diz lá? Ele diz que tudo é vaidade. Pelo menos no texto eu lembro, né? Vaidade, vaidade. Tudo é vaidade. Então, depois de Salomão viver tantas situações, tantas histórias e experimentar de tudo praticamente que a vida poderia lhe oferecer, ele disse, vaidade de vaidade. E eu lembro de um filme que há muito tempo fez um sucesso e mexeu com a cabeça de muita gente, O Advogado do Diabo. Isso. Al Pacino, né? Isso, e no final aparece assim numa cena bucólica, alguma coisa assim, o advogado, o ator, o Ken Reeves, que tinha vivido tanta situação difícil no filme, e ele vence algumas coisas, mas aí aparece na figura do diabo dizendo, vaidade, esse é o meu pecado predileto. Isso marcou muito a história daquela época, porque todos os rolos ou as ambições, corrupções que tinham acontecido no contexto, no roteiro do filme, estava ligado a uma circunstância, a vaidade. Então a vaidade pode derrubar, a vaidade pode acabar com uma história, a vaidade pode acabar com um casamento, a vaidade pode destruir uma carreira. Por que a vaidade tem esse poder? Porque ela tira Deus do centro e coloca o homem no centro. Mais do que o homem, coloca o eu, o ego. Né? Quando Satanás caiu, né? Quando ele era Lúcifer, se virou contra Deus, é porque ele queria tirar Deus do trono e queria se apossar do trono de Deus. E quando ele foi ao Éden e corrompeu o homem, foi com a mesma proposta. Né? Ele tentou o homem nesse sentido. Tire Deus do trono e assuma o trono. E o homem caiu. E toda vez que você quer um caminho mais curto para afastar o homem de Deus, é o ego. Eu costumo dizer que quando a gente fala, por exemplo, de satanismo, as pessoas pensam que as pessoas estão de preto, uma coisa sombria e tal, mas eu já vi até satanistas falarem isso, que na verdade eles não cultuam, nos grupos mais amplos, eles não cultuam Satanás, eles cultuam o homem. Um homem. O satanismo, mais do que a adoração a Satanás, é a adoração Ao próprio homem. ao próprio homem. Então, quando você quer desviar o homem de Deus, é muito mais fácil você fazer o homem adorar a si mesmo do que adorar Satanás. E Satanás, ele não quer necessariamente ser adorado, ele quer que as pessoas não adorem a Deus. Então, ele coloca um banquete de ego na nossa frente, e quando ele tenta nos derrubar atacando e não consegue, aí ele volta de novo assim, poxa, Tilano, você é o cara, hein? Você é muito bom, eu tentei te derrubar, você não caiu, você é muito santo, cara, que é isso? Aí derruba. Mas você sabe que esse me lembra o Provérbios, é um provérbio que eu falo sempre para os amigos que estão ficando muito famosos, sabe? Eu ligo para eles e falo assim, olha, um homem é provado pelos louvores que recebe. Quer provar um homem? Elogia ele. Pô, você tá bonito, hein? Olha isso que você fez, é fantástico. Olha, nunca vi ninguém fazer isso como você faz. Prova um homem e vê o que ele vai dizer depois. Aí você descobre. Entendeu? Se ele é vaidoso ou se ele não é vaidoso. Nada não, você só assim... Não, que isso, tem assim. tem o falso, tem até a expressão... Hoje eu não estava inspirado. Que é a falsa modéstia. Isso. A falsa modéstia, né? Mas ele recebe o louvor. Recebe. Por isso que é importante dar a glória a Deus, preserva o coração. Agora, isso certas coisas, né? Você tem, não sei se você concorda comigo ou não, mas eu acho que certas coisas são do homem mesmo e a glória dele. E certas coisas são a glória de Deus. Isso é um pano para a nossa manga. Mas o homem não tem nada se do céu não for dado. Sim, ele tem
Ele tem, mas... Bom, ele tem que acreditar nisso. Né? Mas em muitas coisas, por exemplo, o homem é um excelente pianista e o público aplaude ele de pé. Aí ele vai virar e falar, glória a Deus? Por que ele viraria e falaria glória a Deus? Não, Ele poderia falar isso, né? Poderia falar isso. Agora, que aquela música que ele acabou de tocar é fruto, é produto de centenas de horas estudando, treinando, etc, 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 isso é. Então ele recebe aqueles louvores e aquela honra naquele momento, aquelas palmas. Ele pode, no final de tudo, dizer, olha, realmente muito obrigado pelas palmas, por essa honra de vocês terem me aplaudido, porque eu realmente me esforcei muito, mas eu sou grato a Deus que me deu esse dom de poder tocar piano também. Então eu posso transferir a ele toda a glória. Mas mesmo que ele não fale isso, que ele não expresse, às vezes ele não tem nem como expressar. No coração dele tem que estar claro que se ele pode fazer aquilo, por mais bonito, mais excelente que seja, não é o mérito dele. Entende? É uma capacitação sobrenatural que Deus o deu. Ele pode desenvolver isso como um dom natural, um talento que ele desenvolveu. Mas para mim essa ação, ela é divina. Deus é quem concede ao homem. Não, ele Nós temos os dons naturais, correto? Mas há uns que desenvolvem e outros que não desenvolvem. E há esses que desenvolvem, e o dom deles, a habilidade que eles fizeram é tão interessante que eu honro ele com as palmas, com os elogios. E ele recebe essas honras. E isso não é uma vaidade, não é uma vaidade no sentido estrito. Entendeu? Eu falo que às vezes porque eu toco um instrumento e às vezes a pessoa me elogia. Oh, que bom, que bonita a sua música. Que bonita a sua música. Eu digo obrigado. Agora, nossa, mas você teve uma inspiração assim extraordinária para criar essa canção. Eu falei assim, olha, Deus me deu. Deus me deu essa inspiração, me deu essa capacidade. Louvado seja Deus. Muito obrigado, Deus. É só para ficar claro. Esse programa ficou excelente. Ó, gente, obrigado, gente. Então, nós fizemos todo o trabalho. Então, isso não é ser vaidoso, no meu ponto de vista. Isso é ser agradecido, etc. Não chega a ser uma vaidade. A vaidade talvez fosse assim, a vaidade. O seu programa ficou muito bom, Charles. Então, não, claro que ficou bom. Também, eu sou um cara muito capaz, eu sou bom, eu sei, nós fizemos todos os... Não, então você simplesmente fala, não, isso é natural, é comigo, se não for assim, não serve. Então não dá para falar de vaidade sem falar de orgulho. Então, quase que as duas estão meio ligadas, né? Mas é interessante você falar nisso, que hoje em dia, a vaidade sempre é associada à beleza. Percebe? Não, que menino vaidoso, vaidade ligada porque ele anda bem vestido. Externas. Esteticamente bonito, esteticamente bem produzido. Olha que pessoa vaidosa, não tem nada a ver. Às vezes a pessoa pode ser simples, não tem vaidade nenhuma na sua história, mas ele anda bem vestido, ele anda bem arrumado. Que mal há nisso? Aí são os pré-julgamentos, né? Mas diga sobre o... Olha, a grande verdade que a gente vai aprender na vida é o seguinte, a história sempre é a mesma. O nosso maior inimigo sempre é o nosso orgulho. Sempre. Em Daniel 4, 28 em diante, conta a história de um cara que era o bambambam. Não existia ninguém maior do que ele. E foi um dos maiores reinos da história. Daniel 4, 28. Olha para a gente conversar, para a gente dar sequência. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real da Babilônia. Os palácios e os jardins da Babilônia são famosos há milhares de anos. Uma das 7 maravilhas. Falou o rei e disse, não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, ele nem terminou de falar, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, serás chiado de entre os homens, a tua morada será com os animais do campo. E ele ficou pastando por anos, até que, ao recuperar, ele deu glória a Deus. E aí? O negócio é sério. Somos tentados a pensar que o que
o que foi construído pelas nossas mãos é mérito nosso. E a Bíblia, o tempo todo, Deus, ele escolhe as pessoas mais desqualificadas para determinadas tarefas, justamente para mostrar que vem dele a graça, vem E a dele a capacitação. unção, o dom e a capacidade. Deus escolheu as pessoas Tiago, loucas para confundir as sábias, as que não são para aniquilar as que são. isso é Tiago 1,17, né? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Então, Mas isso é no reino, vamos falar assim, no contexto bíblico, isso é muito interessante, é uma marca. Em tempos na história, a gente percebe homens que não tinham qualificação nenhuma para aquilo e foram chamados por Deus. Amós, um grande exemplo disso, que foi tirado do reino do sul para profetizar no norte. E Amós era boiadeiro, foi chamado para ser profeta. E a ideia assim que Amós profetiza até com raiva. Eu era boiadeiro, cuidava dos meus bois, Catador agora de Deus carrapato. mandou vir para cá e vocês são a raça, um povo. E ele começa, o discurso de Amós é muito duro. E as pessoas, quem é você? Nós temos os profetas pagos, né, do templo que profetizam coisas boas. E Amós não fica vaidoso porque Deus o escolheu. E a gente percebe isso no caminho dos profetas. Ele sabia o papel dele. Ele sabia o papel dele. Então ele tinha convicção de quem ele era. O coração dele Você estava em comenta Deus. sobre a música, sobre o louvor. Você tem muito bem estabelecido no seu coração qual o seu papel. Sim. Você tem muito bem estabelecido e firme na sua mente quem é digno de todo louvor pelo que você fez, porque você compreende. Veio dele. Se não fosse por ele, Não existiria. A gente olha, não existe coisa mais gostosa a gente olhar para os nossos filhos. Você olha para aquilo e fala assim, só Deus mesmo. Essa maravilha, esse negócio de ser gerado há alguns meses, nascer aquela coisinha e crescer, e Chamar dar de esse papai. prazer, essa alegria, essa babação que a gente fica. Deus é maravilhoso. Não é? Isso é vaidade, irmão. Muito. Você está vaidoso, você está muito orgulhoso dos seus Essa filhos. é maravilhosa. Mas Você está é bem bom orgulhoso dos seus filhos. Você fica orgulhoso deles? demais. Eles são a Eu alegria fico. do Senhor. Né?